O assunto do vídeo de hoje é sobre a SARA, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. Por que eu vim falar sobre esse assunto? Então, como vocês estão vendo nos dias atuais, pessoas que são acometidas pelo Covid-19, algumas delas acabam evoluindo para a fase avançada da doença, que é a fase mais grave. E justamente essa situação grave da Covid-19 é o que leva à SARA. Então hoje eu resolvi trazer aqui um resuminho do que acontece com esse paciente, para você entender o que está acontecendo ali no pulmão dele. Então assim, a SARA, ela é uma doença que ela sempre existiu, só que ela acometia uma porcentagem baixa de pacientes que eram internados em UTIs. Porém, com o avançar da pandemia, como está tendo muitos casos do Covid-19 e pacientes que evoluem para casos graves, são pacientes que acabam às vezes vindo a óbito, a SARA ela está tendo uma maior divulgação, está sendo mais comentada, porque é justamente o que acontece no pulmão do paciente quando ele está muito grave, quando ele está com muito esforço respiratório, muito hipoxêmico, significa que esse pulmão ele já está muito inflamado, está tendo uma inflamação ali muito elevada no pulmão, e aí essa troca de gás carbônico com o oxigênio, ela fica muito ineficiente. E aqui eu venho explicar um pouquinho para vocês do que acontece. Então a SARA, ela é a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. E por que ela leva esse nome? Porque ela é causada decorrente à inflamação que acomete os pulmões, tá? Por isso que ela causa um desconforto respiratório, que é decorrente dessa inflamação que acontece de forma aguda, tá? Então, por isso, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Então, a SARA, em um estudo publicado em 1967, onde 272 pacientes que estavam submetidos à ventilação mecânica, desses 7 pacientes, eles observaram que eles tinham um ataque pneumo, eles tinham uma hipoxemia, apresentavam hipoxemia. O pulmão desses pacientes começou a ter uma diminuição da complacência pulmonar, tá? O que seria complacência? Complacência é a elasticidade do pulmão. Então, quanto menor esse pulmão, quanto menos complacente, menos ventilado ele é, porque ele não expande muito. É um pulmão que não vai ter uma boa troca gasosa para não ter muita expansão, muita elasticidade. E quanto maior for a complacência pulmonar, melhor é. E também os pacientes apresentavam em exames radiológicos, eles apresentavam infiltrados bilaterais. Então, essas são características bem comuns num paciente que está com a SARA, né, que é a Síndrome do Desconforto Respiratório. Então, assim, por que eu coloquei aqui Covid-19? Para a gente tentar entender um pouquinho qual que é a relação. Então, como a gente está observando nos dias atuais, as pessoas que estão chegando numa fase mais grave da doença, eles apresentam a SARA, né? E essas pessoas são aquelas que desenvolveram para um desconforto respiratório agudo. E esses pacientes, geralmente, eles vão, né, para um atendimento hospitalar mais avançado, né? Um atendimento onde esses pacientes acabam, muitas vezes, sendo entubados ou fazendo algum uso de alguma oxigenoterapia, ou fazendo uso de alguma ventilação, talvez até não invasiva, tá? Mas, geralmente, são pacientes que acabam evoluindo para uma intubação, e eles têm que fazer uso de uma ventilação mecânica, porque esse pulmão ele fica tão afetado que ele não consegue mais por si só, né? Ele acaba gerando uma hipoxemia muito grave para esses pacientes, tá? Mas qual que é a relação? Então, o Covid, ele é um vírus. E sendo um vírus, ele invade as células epiteliais, as células endoteliais, tá? Então, ele acaba invadindo essas células do pulmão também, tá? Além do que, além dele ser uma infecção viral, ele acaba recrutando uma cascata, né, de inflamação, uma cascata de células que são responsáveis pela inflamação. Então, isso vai causar uma inflamação aguda ali no pulmão, e isso vai ocasionando essa tempestade de citocinas que vai causando uma série de consequências ali para o pulmão.
Então essas situações, elas são divididas em 3 fases, tá? Geralmente ela é a parte exudativa, a parte proliferativa e a parte fibrótica, tá? Nem sempre evolui para a fase fibrótica, o pulmão nem sempre chega nessa fase, mas em alguns casos acaba fibrosando e isso dificulta ainda mais a ventilação do paciente. Com o avanço dos estudos, foi sendo observado, foi sendo proposto mais critérios para diagnosticar essa doença. Um exemplo é a relação da PaO2 pela FiO2, que é a pressão parcial de oxigênio que tem na gasometria pela FiO2, pressão inspirada de oxigênio ofertada para o paciente. Então essa relação, lá a gente tem valores que são, por exemplo, se for de 200 a 300, significa que o paciente está com uma SARA leve, então ela não está tão grave assim. Se for de 100 a 200, esse valor nos der um resultado de 100 a 200, significa que é moderada. E se for abaixo de 100, menor que 100, significa, né, direito de 100 ali para baixo, significa que é grave. Então, isso aqui vai me dizer quão acometido que está esse pulmão, né? O quanto que esse paciente está precisando receber o oxigênio. Então, quanto menor, significa que o paciente está precisando de muito oxigênio. E ele não tá tendo uma boa troca gasosa. A troca gasosa está sendo quase ineficiente. Isso que vai me dizer o quanto que esses alvéolos estão acometidos. Quanto que essa inflamação ainda está afetando o paciente. Então, quanto menor o valor, mais oxigênio ele está recebendo, menos sendo eficiente. Quanto maior, significa que a FiO2 está sendo reduzida e o pulmão está tendo uma recuperação. Então, fisiologicamente, lá no pulmão do paciente, eu vou desenhar aqui representando o alvéolo, tá? Então, essas estruturas aqui, elas são muito pequenininhas lá no nosso pulmão. A gente tem milhares dessas estruturas aqui. E aqui a gente tem a entrada de oxigênio, né, que chega ali no alvéolo e ele é ofertado para o nosso corpo em troca de CO2, gás carbônico. Ok? Então, o que acontece? Por que essa troca ela fica prejudicada? Porque a inflamação, ela acomete esses alvéolos, tá? E aqui a gente tem o que a gente chama de barreira alvéolo capilar. Então, eu vou representar aqui a barreira aqui do alvéolo, né? Esse capilar é ele que traz o CO2 para fazer essa troca. Só que o que acontece? Esse pulmão, ele tá tendo um edema, ele tá sendo acometido por muito líquido. Aqui, ó, tá tendo um extravasamento de líquido. Esse extravasamento de líquido, ele acontece porque aumentou a permeabilidade capilar. Se aumentou a permeabilidade capilar, isso significa que está sendo mais líquido extravasado do que o suficiente. E os vasos linfáticos que estão aqui, que são responsáveis por drenar esse líquido de volta, eles não estão dando conta, porque está tendo aquela cascata de inflamação, cascata de citocinas, que está provocando cada vez mais esse edema, e as funções responsáveis por estar levando esse líquido, né, de volta ali para o corpo, ou drenando, ele não está sendo eficaz. E uma coisa vai levando a outra, né? Então vai tendo uma... Tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu peço que deixem nos comentários. Se tiverem alguma sugestão de tema para eu estar vindo aqui falar para vocês, podem também estar comentando. E até o próximo vídeo. Tchau!